Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica e hoje vamos estar lendo aí Atos, capítulo 10, versículo 44. Os não-judeus recebem o Espírito Santo? Isso aqui não é uma pergunta, tá? Não tem interrogação nem afirmação, mas pelo contexto está dizendo que eles recebem o Espírito Santo. E seria até melhor começar pela explicação de Pedro. Vamos para a explicação de Pedro antes, que é Atos capítulo 10, versículo 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, os judeus e os não-judeus, que seriam os gentios, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Então, qualquer um que crê em Jesus Cristo verdadeiramente, Deus o aceitará como filho. Temem e fazem o que é direto, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Então, aqueles que viram Jesus Cristo na sua ressurreição foram aqueles que Deus já havia escolhido, são as testemunhas que Deus já havia escolhido, né? Porque foram poucos, foram alguns que viram Jesus Cristo renascido, né? Quando ele renasceu, né? Quando ele ressuscitou, né? Quando o Pai o ressuscitou, alguns que são as testemunhas escolhidas por Deus foram que os viram, né? E deram testemunha disso, que ele realmente tinha ressuscitado, e deram testemunha disso. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Então, depois que Deus ressuscitou Jesus, eles comeram e beberam com Jesus ainda, cara. Então, tipo assim, eles viram, eles comeram, cara. Eles sentaram à mesa com Jesus Cristo e comeram e beberam com ele. As testemunhas que Deus escolheu para poder verem, né? Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Então, assim, quem colocou Jesus Cristo como juiz, como que vai julgar os que vão para o céu e aqueles que vão para a morte eterna? Foi Deus. Deus Pai deu esse poder, fez Jesus Cristo sumo sacerdote dos céus e da terra. Foi-lhe dado todo o poder, né? Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Então, quem perdoa os pecados? Jesus Cristo. Pedro é claro aqui, ó, ele fala que por meio de Jesus Cristo, os seus pecados são perdoados, por meio de Jesus Cristo. Aí, ó, os não-judeus recebem o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. O Espírito Santo, ele também revela a verdade, né? O Espírito Santo, ele também é chamado de Espírito da verdade. Aqueles que recebem o Espírito da verdade, recebem o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvaram a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água?
Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficassem ali alguns dias. Então aqui, olha que coisa boa. Aqui nós vemos que o batismo não é errado. O batismo não é errado, porque os não-judeus, os gentios foram batizados. Olha aqui, ó. Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas. Pedro mandou que as pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós que também recebemos. Então assim, por que eles perceberam que os gentios, os não-judeus receberam o Espírito Santo? Porque eles entenderam que os judeus falaram em línguas. Eles viram que eles tinham recebido o Espírito da verdade e tinham entendido a mensagem em línguas dos judeus. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito. Deus derramou o dom do Espírito sobre os não-judeus. Aqui, ó, o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvaram a grandeza de Deus. Então assim, eles ouviram os não-judeus falando em línguas estranhas, né? Aliás, né, porque eu tinha até me confundido, eu tinha falado que os não-judeus tinham entendido, né, os judeus, mas foi o contrário. Os judeus escutaram os não-judeus falando em línguas estranhas e eles perceberam que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre eles, para eles estarem falando em línguas, né? E louvar, o dom do caso, né, o dom. E louvaram a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. É isso, rapaziada, não importa a sua raça, não importa o que você fez, se você realmente crer em Cristo e você largar a sua vida de pecado, você abandonar a sua vida de pecado do passado, a sua vida de carne, se você largar a sua carne, você tem a chance de ser salvo, você tem a chance de receber o Espírito Santo. E lembre, o único corpo que vai ressuscitar quando a última trombeta for tocada e Jesus descer do meio das nuvens, descer para a terra e levar aqueles que são dele, são aqueles que receberam o Espírito Santo, que tem um corpo glorificado, é o corpo que vai ressuscitar. Só esses poderão subir com ele, só esses ressuscitarão. Os que têm um corpo mortal, que servem à carne, que permanecem em pecado, esses não serão ressuscitados. Esses permanecerão em pecados e esses provavelmente serão para a morte eterna, né? E é isso então, rapaziada, para você ver que não tem essa questão de ai, olha, eu sou judeu, ai, eu sou católico, ai, eu sou evangélico. Você crê verdadeiramente em Cristo? Você lê a Bíblia? Você segue aquilo que Cristo ensinou? Você está seguindo e está pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho que Cristo ensinou? Você está falando que Jesus Cristo ressuscitou? Você crê em Jesus? Então você está praticando aquilo que Jesus ensinou, né? A boa árvore produz bons frutos, e aquele que recebe o Espírito da verdade, ele vai pregar a favor da verdade, a favor de Jesus Cristo. Então é isso. É simples, entenda a palavra da Bíblia e pratique ela, para que você não permaneça no pecado. Não é tão simples, né? Porque praticar aquilo que é correto é o caminho mais difícil, e é falado já nos dois alicerces, né? Tem a porta larga, com caminho fácil, e tem a porta que é estreita, com caminho difícil. E vai ser difícil para aqueles que querem ser cristãos, porque eles têm que abandonar tudo aquilo que eles estão viciados, eles têm que abandonar aquilo que eles amam, que a carne, no caso, ama, né? Eles têm que abandonar tudo isso e começar a seguir aquilo que Cristo quer que ele faça. Ele tem que fazer a vontade do Pai, ele tem que fazer aquilo que Cristo ensinou e não a vontade dele mais. E isso é muito difícil, né? Abrir mão das suas vontades, dos seus vícios. É difícil, mas é possível, porque aqui temos discípulos, profetas, temos Jesus. Temos muitos exemplos daqueles que seguiram a vontade do Pai, que seguiram as leis do Pai, que aprenderam com Jesus Cristo e aplicaram aquilo que Jesus Cristo falou para eles, e também testemunharam sobre Jesus Cristo renascido, sobre Jesus Cristo que foi ressuscitado pelo Pai, e testemunharam também que Jesus Cristo vai ser aquele que vai voltar para nos salvar e aquele que vai nos julgar também. Então, crê em Jesus, porque ele é o único caminho, não tem outro caminho, não tem chances para você ser salvo sem ser com Jesus Cristo. Só tem um caminho que leva até Deus, ao Deus verdadeiro, ao único Deus, que é Jesus.
Se você não seguir esse caminho, irmão, não adianta. Me desculpa aí se você é budista, se você acredita em outras religiões, mas estou sendo sincero com você, estou te falando a verdade. O único caminho é Jesus Cristo, e se você não aceitar esse caminho, você está fadado a não ser salvo. E a Bíblia é clara sobre isso. Se você crê em Jesus Cristo, você será salvo. Se você não crê, você será condenado. E essa aqui é a verdade. Eu não estou sendo louco de falar isso, não estou sendo intolerante, eu estou te falando a verdade. Basta você ler a Bíblia e entender que você vai ver que a verdade é essa. Eu não estou aqui falando isso para poder te menosprezar, para poder te rebaixar, para poder te causar mal-estar. Eu estou te falando porque eu quero te ver bem assim como eu estou bem, preenchido, cheio, por completo, sabendo que fazer a vontade do Pai é muito superior à minha vontade, mesmo que tenha dias difíceis, mesmo que tenha dias que eu não queira fazer a vontade do Pai, eu sei que no final o melhor caminho é a vontade do Pai e não a minha. E ainda tem que melhorar em muita coisa, tem que abrir mão de muito pecado, e é isso, é a luta constante. Essa é a luta contra o pecado, é a luta que nós temos diariamente, é a luta de um cristão. Se mentirem sobre você, se te caçarem, agradeça a Deus, que é porque você está no caminho certo, cara. Se estão te caçando por você pregar a verdade, se estão te caçando por você pregar aquilo que Jesus Cristo ensinou, agradeça a Deus, porque quer dizer que você está no caminho correto, beleza? Minha honra aí, fique com Deus. Uma ótima noite para vocês, rapaziada. Minha honra. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hein?